Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Alguns de vocês eu sei que não me conhecem, porque vieram ou de indicação de outros alunos ou dos vídeos do TikTok. Então, eu sou a Dori, eu sou professora de literatura, redação e arte, hoje no estado de Santa Catarina, e a gente vai conversar na aula de hoje sobre a prova de linguagens e a prova de arte. E amanhã, o mais importante, que eu sei que é o que está afetando o coração de todo mundo, sobre a redação e sobre a prova de literatura, tá? Primeiramente, eu preciso que vocês entendam algumas coisas sobre a prova, para que a gente possa conversar sobre o que vai cair, tá? São coisas diferentes? São. Eu dizer para vocês que vai cair alguma coisa não significa nada para ti se tu não conseguir trabalhar com isso que eu vou te contar que vai cair, tá? A primeira coisa, a prova de linguagens, ela é famosa por ter uma média baixa. O que isso significa? Que normalmente, mesmo com um bom número de acertos, a tua pontuação não é o suficiente. Principalmente o pessoal que quer medicina, precisa de uma média alta, precisa ter depois lá para concorrer no SISU, uns 790 para cima, a prova de linguagens ela é muito prejudicial. Por quê? Porque o comum é que as pessoas tirem notas muito baixas. Porque ela não é tão elevada em grau de dificuldade, segundo a TRI. Para quem não lembra, a TRI é a teoria de resposta ao item, a técnica que é utilizada para fazer a correção da prova e para verificar se o grau do que foi acertado é coerente dentro da linha pedagógica do aluno. Para vocês terem uma melhor noção, esses são os dados dos últimos anos do Enem, tá? A prova tem como média mínima cerca de 200 pontos e de média máxima 800 pontos. Só deixa eu pegar aqui para vocês como ficou a testagem desse ano, tá? O que isso quer dizer a testagem desse ano? O Enem é sempre testado antes de ser aplicado para vocês, para verificar se a prova tem sentido, qual é a interpretação das questões e mais ou menos que média a gente espera dos alunos. A média da testagem foi de 272 como nota mínima, 599 como média e 876 a média máxima, a nota máxima. Então, a gente tem uma prova que deu um pouco mais de variada, mas, ainda assim, não trouxe uma grande novidade para a gente quanto a esses números. O que isso significa? Que tu precisa de um número maior de acertos em linguagens? Sim. Só que tu precisa de um acerto estratégico, tá? Às vezes o aluno que faz 35 questões, 33 questões, consegue uma média muito parecida com um aluno que vai lá e faz 38, porque ele acerta as questões corretas, tá? Os números, parei que eu coloco aqui para vocês. A mínima foi 272, a média foi 599 e a máxima foi 876. Em linguagens, tá? A gente não teve gabarito em nenhuma prova, exceto matemática. Assim funciona a prova, tá? Para vocês terem uma ideia. A média para tirar 700 pontos é normalmente 37, 38 acertos. A gente tem uma certeza de segurança que tu vai bater os 740, que é o mínimo para um aluno que quer medicina. Conseguir equilibrar com as outras provas e bater o corte do SISU, são 40 acertos. É um corte alto, é uma média alta. Normalmente tu pode mirar nos 37 acertos, 36, e te esforçar um pouco mais na prova de Ciências da Natureza, que é a que dá mais pontuação no TRI, tá? O que isso quer dizer na base? Que tu precisa, sim, ter muita atenção na prova de linguagens, porque um número baixo de acertos não te dá margem de jogo depois para as outras provas. Tu vai ter que, basicamente, chegar muito perto do gabarito nas outras provas para te recuperar de linguagens, porque a linguagens não vai te dar ponto suficiente. Para vocês entenderem aqui, os números que estão escritos ali, entre parênteses, é a pontuação média de quem faz aquele número de acertos. Embaixo, a gente tem dois números. De um lado é quem fez uma proficiência baixa no TRI, e do outro lado, quem fez uma boa proficiência no TRI. Que eu quero que vocês percebam que o cara que faz 33 acertos pode tirar 613 ou 707, desde que ele saiba que tipo de questão ele está procurando.
Percebam ali em 2021, com 33 acertos, tu podia fazer 590 ou 701. Então, tipo, é muita distância. Moro em Balneário Camboriú, tá, gente? O som no fundo vai ser difícil de controlar. O que eu quero que vocês vejam só? Que o mesmo número de acertos pode gerar uma pontuação muito discrepante. Então, vocês têm que buscar uma proficiência alta, um bom equilíbrio no índice de acerto das questões de vocês, ok? Como é que funciona a prova de linguagens? Ela é dividida em algumas competências, e dentro dessas competências e habilidades estão determinados tipos de conteúdo. E vocês têm que se concentrar em alguns deles, que são o que dá o melhor equilíbrio para a tua organização da prova. A competência 1 fala sobre sistemas de comunicação e informação. Normalmente são de 5 a 6 questões dentro de cada prova do Enem, dentro de cada prova de linguagens, e eles trazem como principal relação gêneros textuais e tipologia. Gênero textual é uma aposta anual, porque ela está sempre lá, tá? A função social do gênero textual, a forma como ele é abordado, e a referenciação com problemas sociais. Então, questão de gênero textual, questão de tipologia textual é questão importante para respira e te concentra nela. Não deixa ela passar. Competência 1, sistemas de comunicação e informação. A forma como as pessoas se comunicam e o que está sendo comunicado é a primeira competência, uma competência com bastante abrangência, mas que sempre dá uma pontuação legal no teu índice de proeficiência. Competência 2, língua estrangeira moderna. As primeiras 5 questões da prova, né, as questões de língua estrangeira. Dá pra dar um print. Desculpa? Dá para voltar só pra gente fazer um print da tela? Eu vou entregar no final um link de um drive onde vocês podem pegar o slide. Eu vou fornecer, tá? Língua estrangeira moderna, 5 questões. Normalmente, ele leva em consideração textos informativos, gêneros textuais, diversidade cultural e linguística, a função do uso da língua estrangeira. Diferente dos vestibulares, principalmente quem presta vestibular no Sul e Sudeste, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, é muito mais forte isso, que usa muita gramática de língua estrangeira. A prova do Enem, ela cobra muito mais o uso e a eficiência do uso da língua estrangeira a partir de retirada de informações de texto. Tá? TIC, que está escrito ali embaixo, é Tecnologia da Informação e Comunicação, que é o Linguagens e Suas Tecnologias, tá? Competência 3, Linguagem Corporal e Educação Física. Sim, Educação Física é linguagem e cai na prova. Por que eu coloquei entre aspas? Porque basicamente não cai Educação Física, cai Consciência Corporal. Tem uma questão famosíssima, aquela sobre anorexia e bulimia, que ela é de educação física, tá? É uma competência que normalmente fala sobre a questão de hábitos corporais e a tua identidade através do corpo. Algumas coisas até entram em 2 conceitos, como, por exemplo, caiu um ano sobre arte de rua, e era teatro de rua. E aí entra a questão de linguagem corporal, de você se expressar com o corpo e de você ter consciência do seu corpo, tá? Essa aqui aparece com menos incidência nos últimos anos. Antes ela acontecia de 3 a 4 questões por prova, agora ela está acontecendo mais ou menos de 2 a 3 questões por prova. Artes, isso é um conceito importante, tá? Artes são as técnicas artísticas. Arte é apenas o conteúdo teórico, tá? Então, quando a gente fala história da arte, a gente está falando de teoria de arte. Quando a gente fala sobre artes, é também o uso técnico da arte. Função da arte, relação de arte com cultura é a principal coisa, tá? Eles apresentarem para vocês uma obra de arte ou uma expressão artística e pedir a função social disso, pedir a relação disso com a sociedade e o papel de como aquilo é utilizado. Esse ano tenho muita atenção às questões de arte, a gente vai falar mais para frente, mas a prova de arte está vindo colorida. A prova do Enem vai ter cores pela primeira vez. Ter cores significa que eles podem cobrar informações técnicas sobre as obras de arte, principalmente, por exemplo, vanguardas europeias. Nas vanguardas europeias, algumas das distinções de técnicas artísticas é o uso cromático em sua intensidade. Então, é importante que vocês saibam reconhecer esse tipo de coisa. Ok? Literatura. Produção literária, seu contexto histórico e social é a principal coisa.
Normalmente eles apresentam textos literários e dentro desta lógica, eles vão colocar para vocês uma noção do quê? Como isso é utilizado e que interpretação eu posso ter disso. Não é só o texto solto. Foi bem atendido isso nos últimos anos do Enem, em que apareceu, por exemplo, os poemas da Angélica Freitas e os poemas, aquele do Pavão Vermelho, que todo mundo infartou na última edição. Por quê? Porque ele trazia muito mais um contexto técnico social, uma forma de olhar para aquele poema e como absorver e transformar ele numa relação social, do que interpretar. Não era necessariamente sobre interpretar, era sobre entender o que aquele texto dizia e como aquilo refletia a nossa realidade, tá? Percebam ali a questão dos valores humanos e sociais na literatura. Competência 6, organização, função e legado das linguagens. A função da linguagem. Qual é a função da língua? A questão de tipologia textual, a função da linguagem, patrimônio linguístico-cultural, até mesmo aquela questão das tirinhas. Coloca uma tirinha, qual é a função do humor? Nessa tirinha, a figura de linguagem é utilizada para preencher uma função X, tá? Eles sempre te apresentam essa relação de maneira amplificada. A argumentação, eles apresentarem textos para vocês e pedirem para vocês tirarem o posicionamento ou o entendimento de qual é o posicionamento do autor, tá? Um clássico da prova. E variedade linguística. Cada vez mais a prova tem atentado para isso, só que aqui entra um ponto importante. Variedade linguística é uma coisa muito importante para a prova de linguagens. A prova de linguagens acha a linguística linda. É uma linguística totalmente contemporânea, nada formalista, mas a redação não está nem aí. É modalidade formal da língua portuguesa. Então, na prova, eles vão te dizer que é lindo falar todes, que é maravilhoso falar uai, e que falar porta é perfeito. Na redação, eles vão te encher de desvio ortográfico, tá? Então, na prova de linguagens, a variedade é linda e natural. Para a redação, o mais perto da norma culta gramatical tradicional. Tá, mas isso não é meio incoerente? É totalmente incoerente. Mas ninguém disse que o Enem estava aí para ser coerente, né? TICs, né? Tecnologia Informacional da Comunicação. Questões ligadas ao uso de linguagem e tecnologia. Agora tem se tornado muito mais fácil essa análise, porque a gente tem as redes sociais. Então, são aqueles textos de gêneros digitais, que vão falar sobre post, vão falar sobre Facebook, vão falar sobre Twitter, vão falar sobre a forma como a gente escreve na internet, abreviações, aquelas tirinhas que satirizam conversas entre pessoas mais velhas e mais novas. Por quê? Porque a tecnologia da informação está variando a linguagem e está afetando a forma como a gente se comunica. A partir disso, a prova vai analisar o teu conhecimento sobre linguagem, tá? O que vocês têm que saber? Esse aqui é o momento print, como a Isa tinha comentado antes, tá? Os níveis que essas questões são baseadas. O que é importante no TRI? Equilíbrio, tá? A gente chama isso de coerência pedagógica. É incoerente, para mim, que tu seja capaz de entender a lógica semântica se tu não consegue entender, para mim, vírgula. Então, não vai fazer sentido para mim que tu vai lá na redação e escreve coercitivo, mas não sabe utilizar uma vírgula básica. O mesmo funciona para a prova de linguagens. É melhor que tu acerte as questões básicas e intermediárias e tá tudo bem se tu não acertar as de nível avançado. Agora, tu vai arrebentar o teu TRI se tu acerta uma avançada, erra as básicas, do nada tu faz uma intermediária. O TRI vai identificar que tu chutou. Ok? É isso que o TRI faz. Ele identifica um chute. Não faz sentido tu não saber o básico e saber o difícil. Logo, tu não fez isso por competência própria. Tu provavelmente chutou. Tá, mas eu sabia. Eu sei. Ok. Tá tudo bem tu lembrar de algo que tu decorou sobre figura de linguagem. E não lembrar a diferença entre um gênero de notícia e reportagem. Só que a prova vai te punir por isso, tá? Então, é melhor que tu consiga acertar as que estão no nível intermediário e nível básico do que tu conseguir acertar as que estão em nível avançado.
As que estão no nível avançado, eu até aceito que tu erre. Agora, não me diz que tu é capaz de acertar o avançado e não é capaz de acertar o básico. Ok? Então, olhou questões que são de um grau de dificuldade mais normativo, mais técnico, mais científico, ela provavelmente não é uma questão de TRI baixo. Tu não sabe, pula. Eu vou ensinar uma coisa que normalmente eu ensino para os meus alunos, tanto da escola quanto do grupo particular, que é o quê? Dá uma olhada por cima da prova. E tu faz 3 coisas: X, bolinha e Vzinho. Olha só o enunciado da questão. Se tu não sabe fazer, faz um X do lado. Se tu acha que dá para fazer, faz uma bolinha. E se tu consegue fazer, faz um Vzinho. Porque tu sabe no que tu te concentra na prova. Isso faz diferença em quê com o que eu tô falando? Coerência pedagógica. A prova não é só sobre ir lá, fazer uma prova e chutar um monte de questão. O que tu acerta faz diferença e o que tá marcado no gabarito também. Vocês têm cerca de 2 minutos e 30 segundos por questão. 2 minutos e 40. Isso considerando que tu fez uma redação inteira em 1 hora. Isso significa fazer o rascunho, passar a limpo. É muita coisa. Se tu não souber exatamente o que tu consegue fazer para respeitar a coerência pedagógica, tu vai começar a tentar fazer toda a prova, tu vai te perder no tempo, as coisas não vão ficar preenchidas da forma como deveriam, e aí tu vai te arrebentar no TRI, ok? Faz o que tu sabe fazer, faz a redação. Quando o cara disser, tá faltando 1 hora, ele arrancar a fitinha de 1 hora, tu para, olha a tua redação e passa ela limpo, pega todas as questões que tu já respondeu e passa para o cartão resposta. O tempo que sobrar, tu vê o que tu consegue fazer com os X e as bolinhas. Ok? 1 hora de prova. O cara olhou para ti e disse, o tempo vai acabar. Passa a tua redação a limpo e deixa ela na folhinha. Passa tudo que tu sabia, tu já fez na prova, pro cartão resposta. Quando o cara disser que faltam 10 minutos, que na verdade ele vai arrancar, vai faltar 15 minutos do papelzinho, ou ele vai apagar do quadro, quando ele disser dos 15 minutos, tu chuta o que faltar, ok? Não deixa mais do que isso. Marca o que tu conseguiu fazer entre a última passagem do cartão resposta e agora, e depois tu chuta o que não dá. Entendido? É importante que vocês tenham a segurança de passar com calma o gabarito que vocês têm certeza, o gabarito básico, tá? 1 hora de prova, começa a passar tuas coisas limpo. O que sobrar, sobrou. Quando o cara disser 15 minutos, tu encerra e fecha a conta. Fechado? Aqui é outra coisa, tá? Essas aqui são as questões que são dadas com proeficiência mais alta. Então, elas exigem de ti um tipo de conhecimento mais diversificado, que também entra nessa conta de eu preciso que você tenha esse conhecimento, mas que você seja capaz de equilibrá-lo, ok? É uma proficiência alta porque ele dá uma boa pontuação, porque ele não é difícil, ele normalmente é mediano, e ele demonstra um conhecimento equilibrado. Essas questões normalmente estão no TRI, que a gente diz 3 ou 4. O TRI é avaliado em 5 pontuações. A prova de linguagens em si, né? Que é isso que a gente veio ver. Essa é a maior incidência de conteúdo na prova. Gêneros textuais, tipos de linguagem, tipos textuais e tipos de discurso, variação linguística, função da linguagem, contexto e imagem, norma culta e norma coloquial. Na prática, significa que só cai isso? Óbvio que não. Mas isso são coisas que a gente tem certeza que vão estar na prova ou que existe uma grande probabilidade delas estarem lá. Então, tu te concentra na tua revisão. Agora não é hora de aprender nada, pelo amor de Deus, tá? Tu não vai aprender nada agora. Não dá tempo. Não fica fritando o teu cérebro atrás de coisa nova. Revisa. A melhor coisa da vida de vocês agora é flashcard ou post-it, tá? Aqueles pequenos resumos. Coisas que tu vai olhar diariamente, dar uma pensada sobre aquilo. Tá, esse aqui eu não consegui gravar direito. Tá, então deixa esse aqui na tua cama, no espelho do banheiro, para te dar uma olhadinha todo dia, para te dar uma revisada antes da prova. Ok?
Vai olhar aqueles videozinhos de 5 minutos de funções de linguagem. É 5 minutos que tu vai gastar. 15 no máximo. Ok? Gêneros textuais têm um macete, que é a frase mais horrível do mundo, mas tem um macete. Existe uma forma muito fácil de fazer as questões de linguagens no geral, ok? Que é o quê? Veio a tua questão, ok? Tua questão tá aqui. Tu nunca vai firme, seco no texto. Primeira coisa que tu vai fazer é olhar a referência. Referência bibliográfica. Aquele textinho miudinho embaixo da questão. Depois tu vai ler o enunciado e, por fim, tu vai dar uma olhada na estrutura do texto. Por quê? Porque, gente, todo mundo sabe o que é um poema. Um poema parece um poema. Um poema não parece um conto. Então, um texto que está um bloco quadrado desse tamanho, provavelmente não é um poema. Um texto que está escrito assim, provavelmente ele é uma música ou um poema. E isso pode te ajudar na hora da prova. O que tu fez? Olhou para a questão, referência bibliográfica, vê se tu reconhece a fonte, ou o autor, ou a obra, seja lá o que for. Depois disso, tu vai para o enunciado para saber o que a prova está pedindo. Fator importantíssimo que tu já vai parar agora e anotar aí no teu caderno o que tu vai pegar. Não se esquece, caneta esferográfica azul ou preta. Opa, isso é para prova. O pessoal já está acostumado. Caneta esferográfica preta, produzida em material transparente. Uma coisa que muito importante, que várias pessoas me chamaram durante a semana para saber. A caneta com tubo laranja, pode? Gente, pode. Não adianta nada pintar o tubo de preto. O tubo continua pintado. O importante é o material ser transparente. Se tu conseguir as canetas Bic tradicional, é o melhor. Às vezes o fiscal pode implicar com a tua caneta de tubo preto, de tubo laranja? Pode. Vai depender do bom humor do fiscal e onde tu está fazendo prova. O pessoal de Urubici, que vai fazer a prova em Lages, por exemplo, tem uma malemolência um pouco melhor. Agora, se tu vai fazer a prova no meio de Florianópolis, em São Paulo, tu está num dos maiores polos de prova do país, em Porto Alegre. Vocês estão nos maiores polos do país, os caras vão ter 3 vezes mais atenção. Aquele fiscal é muito mais atento. Ele é feito para ser um fiscal muito mais rígido. Todo mundo segue as mesmas regras? Sim. Tá? Para redação de ponta fina, sim. Eu tenho até o nome dela anotado aqui, só um minuto. Que é uma caneta que ela é muito boa, principalmente porque ela é mais confortável. Tem uma bic ultra fina, só que o meu problema com a bic ultra fina é que ela tem um material transparente, mas meio fosco. Pode dar ruim. A da Compactor é a melhor que tem, tá? Ela tem um tubinho quadrado em cima. A da Compactor sempre passa, tu só vai ter que tirar o adesivo dela, que vem com o nome da marca. Mas é a... cliquei em alguma coisa aqui. Para quem não é meu aluno, vai ter que se acostumar que eu sou uma pessoa muito problemática com tecnologia. Ela é 07, tá? Para redação, eu aconselho essa. E para prova, eu aconselho uma caneta que é chamada Bic Cristal 1.6. Por quê? Porque para pintar as elipses, ela é muito mais rápida. Só que o cuidado que vocês têm que ter, pelo amor de Deus, as canetas ponta grossa soltam mais tinta. Então, cuida para te não passar a mão por cima e manchar o cartão resposta, tá? Mas a caneta da Compactor é bem boa, ela é bem confortável e ela tem a ponta bem fininha mesmo. A da Bic 07 também é boa, só que ela não é bem transparente. E às vezes os fiscais não deixam entrar com ela. Aqui um exemplo, tá? Do que eu acabei de falar. Tem todo um texto do Carlos Drummond de Andrade, uma carta estranha, tu não sabe o que é. Vai gastar um tempão lendo? Olha ali, segue a regra. Tu vai olhar a referência. Mário de Andrade, bem traçadas as linhas, a história do Brasil em cartas pessoais. O Mário de Andrade, eu sei quem é? Tá, o tiozinho lá do modernismo, mas não lembro nada. O que ele falou ali? História do Brasil em cartas pessoais. O que está dizendo embaixo? A carta é um gênero textual que existe um emissor, remetente. Eu sei quem é o remetente, Mário de Andrade. E um receptor, tá lá em cima, para o Carlos.
No trecho, a carta releva um exemplo de quê? Qual é o nome do livro? A História do Brasil em Cartas Pessoais. Tu não precisava saber mais nada. Não precisava nem ter lido o texto. A referência te deu a resposta, tá? Isso funciona 98% das vezes, tá? Tu acabou de fazer uma questão em 40 segundos, ao invés de gastar 1 minuto e meio lendo ela, tá? Mesma coisa. A análise de elementos constitutivos desse texto, como forma de composição, estilo e linguagem, permite identificá-lo como? O que eu tenho na referência? Mundo, Educação, Literatura, Machado de Assis. Significa que é uma página que está contando quem é Machado de Assis. Um texto científico, porque o Mundo, Educação é um artigo científico. Jornalístico, vou pensar, mas não é muito bem essa função do Mundo, Educação. Didático, está ensinando. O que está escrito depois? Explica a importância das contribuições de Machado de Assis. Estranho. Ensaístico, também não escreve em ensaio literário. Biográfico, pois narra a trajetória de vida do Machado de Assis. Fiquei entre duas. Tu já eliminou todas as outras, tá? Tu ficou entre C e E. Quando tu fosse olhar ali, tu ia começar dizendo Joaquim Maria Machado foi um dos maiores. Biográfico? Tá contando a história do cara? Acabou, ponto, vai embora. Simples, curto, rápido. Boa parte das vezes, a referência, o enunciado, te dá a resposta. Ok? Gêneros que mais caem. Crônica, artigo, reportagem, editorial, notícia, resenha, resumo, carta, poema e conto. O que é importante tu saber desses caras? Características. Pode dormir tranquilo se tu souber as características desses textos. Porque, às vezes, o que eles vão pedir é, com base no texto acima, podemos identificar esse texto como? Deve estar crônica, artigo, reportagem, editorial e notícia. Se tu souber as características básicas desse gênero, tu já tá fazendo. Tá simples. Tá básico. Óbvio, é coisa pra caramba, mas eu te diminuí em vários. E, por exemplo, poema, tu reconhece um poema pela estrutura. Carta, tu reconhece uma carta pela estrutura. Vai ter uma data, vai ter um remetente, vai estar escrito. É uma carta. Que tipo de carta? Ali a gente sabia pela referência. Que tipo de poema? A gente vai saber pela referência quem é o poeta. Ok? Eu deixei aqui um resumo para vocês, curtinho, de características de cada um desses gêneros. A gente não vai trabalhar eles agora, porque a gente está fazendo uma revisão com um tempo resumido, mas que eu quero que vocês depois, quando pegarem os slides, deem uma olhadinha, às vezes anota 2 palavras. Tipo assim, conta uma narrativa curta. Vou dar um exemplo, tá? Presta atenção aqui comigo. Conto, crônica, fábula, lenda. São várias histórias curtas. Saber que é uma história curta não te ajuda em nada. Mas, por exemplo, um conto é uma história curta, mais ou menos, mas é uma história curta que vai te trazer um desenvolvimento de um enredo. O conto, normalmente, ele traz uma história dentro dele. A crônica, ela é um reflexo do cotidiano. Pensa que a crônica é um devaneio. Estava andando na rua e vi um prédio. O prédio era branco. Branco é a cor da paz. Gosto muito de branco. Paz, tá tendo guerra na Ucrânia. Ele é um devaneio. A crônica, ele parece muito mais uma reflexão sobre um excerto do teu cotidiano. Já tem uma diferença. O conto, ele tem uma historinha. Normalmente com início, meio e fim, ou início e meio. A crônica, não. Ela é uma viagem sobre um espaço curto do meu dia. É uma reflexão que eu tenho. Pensa que a crônica é aquele momento que tu tá numa aula muito louca, tipo assim, tá tendo aula de filosofia, aí tu fica sentado, daqui a pouco tu começa a viajar. Essa viagem é basicamente uma crônica. A fábula, ela te dá uma moral e normalmente ela é interpretada por bichinhos. A cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga são animais representando situações do cotidiano para que tu consiga ter uma moral no final. É só isso que tu precisa saber. Todos são curtos, não te ajudava em nada. Um tem início, meio e fim, traz um enredo. Crônica, uma viagem minha do dia a dia. Fábula,
animaizinhos me dando uma moral, tá? Aqui eu dei alguns outros exemplos, mas tipo, receita. Gente, vai ter escrito 4 ovos, 3 bolo, 1 arroz. É uma receita, dica, tá? Bula de remédio. Só ingerir 4 vezes ao dia e não colocar no nariz. Paracetamol. Não é difícil de perceber. Manual de instruções. Esses são fáceis. O que eu quero que vocês tenham de exemplo e de atenção, tá? Vou chamar a atenção aqui no chat para vocês. A diferença entre resenha e artigo. A diferença entre notícia e reportagem. Deixem. Por que eu não vou falar para vocês? Por que eu não vou passar essa diferença para vocês? Porque a diferença entre eles é muito mais técnica. Por exemplo, uma resenha é algo no qual eu apresento a minha perspectiva pessoal diante de alguma coisa. Digamos, eu vou fazer a resenha do livro, resenha de um filme. Ah, fui no cinema assistir Crepúsculo. O que eu achei? É uma resenha. Um artigo de opinião, ele não é só eu jogar minha opinião. Eu preciso apresentar com base por que eu formalizei aquela opinião, a partir do que eu construí aquela opinião e coisas que eu preciso trazer para te convencer. A diferença entre notícia e reportagem. Eu acho que essa eu coloquei aqui para vocês terem um resumo. Não, mas ok. A notícia, ela traz para a gente uma descrição de algo que já aconteceu. Então, pensa na notícia do jornal. Na quinta-feira, 2 de novembro, um avião caiu. Isso é uma notícia. Uma reportagem, eu vou atrás de construir a informação. Dentro deste avião estava Cláudio. Cláudio seguia na rua, estava indo ver a sua esposa. Eu estou trazendo humanidade para dentro, eu estou trazendo uma história para mais. A notícia é só uma descrição do que aconteceu. A reportagem é uma construção sobre o evento. Pensa no repórter da TV e na notícia do jornal, tá? O repórter da TV é o cara lá no meio da guerra, de colete à prova de balas, escondido, assim, querendo entrevistar terrorista. A notícia, um textinho tranquilo de jornal. Ok? Tipologia textual. Sempre importante enfatizar. Existe uma diferença entre gênero textual e tipologia. Gêneros textuais existem mais de 600 na língua portuguesa. E eu não estou inventando, tá? Tipologia textual são essas aqui. Eu também deixei nos próximos slides características desses textos, para vocês darem uma olhada rapidamente. Mas, uma atenção. Também de novo, 2. Uma atenção entre expositivo e descritivo, e entre injuntivo e prescritivo. Hã? Não, desculpa, gente. Peraí. Mas eu gosto de ficar no escuro, a galera adora uma aula no escuro. Brincadeira. Minha esposa tá dizendo que tá muito escuro aqui. Ela vai acender a luz igual. E eu vou ficar amarela. Preparem-se para ter aula com o Bob Esponja. Gente, expositivo apenas apresenta um conceito e uma informação. Então, digamos, eu vou expor o lançamento da sonda espacial da Índia. Eu vou só explicar o que aconteceu. Na quinta-feira, a sonda espacial Bragadaga foi lançada na Índia até a Lua. Legal. Descritivo, eu vou tentar fazer ao máximo com que tu tente visualizar isso, mesmo sem ver. Na quinta-feira, 2 de novembro, dia dos finados, em um dia de sol, a sonda Bragadaga, que foi construída pelo Zezinho da Silva. A descrição, ela é cheia de riqueza de detalhes. Ela é muito marcada pelo excesso de adjetivos. Ela é feita para tentar te trazer ao máximo a informação. Enquanto o expositivo, ele é direto e reto, tá? Ele é só um conceito apresentado. Sem se preocupar, inclusive, se tu entende, tá? Pensa quando às vezes a gente dá uma olhada lá, nossa, saiu uma notícia que pode super usar na redação
sobre vacina, como foi feita a vacina da Covid. Daí vem uns 30 termos técnicos que não entende nada. É um texto expositivo científico. Um texto descritivo vai tentar te explicar direitinho, tá? A diferença entre injunção e prescrição. Os dois são textos com uma ordem. Sempre se destacam por uso de imperativo. Mas a injunção, tu pode não obedecer. A prescrição, se tu não obedecer, dá ruim. Atenção a isso. O que eu quero dizer? Pensa em prescrição médica. Se o médico vai lá e diz para ti, minha querida benção, Adriana, você só pode tomar uma dose de whey por dia. E o Adriano vai lá e toma 34. Provavelmente vai dar ruim para o Adriano de um jeito fenomenal. Você deve tomar 2 paracetamol por dia. Se tu tomar 35, intoxicação. Óbito. Adeus. Injunção. Receita de bolo. O bolo diz para ti, tá lá assistindo a Ana Maria Braga e a Ana Maria vai lá e vira para ti e diz, coloque 2 ovos e depois o açúcar. Se tu botar primeiro o açúcar e depois os ovos, não faz a menor diferença. Injunção. Bota o ovo e bota o açúcar. Se tu inverter, se tu não botar, não vai dar nada. No máximo, tu faz um bolo ruim. Prescrição, ela tem que ser seguida à risca, senão dá merda. Ok? Então, atenção. Expositivo. Eu acho que a gente vai mais uns 40 minutos ainda. Expositivo. Só se eu analisar. Porque ele não vai me dar nenhum tipo de informação. Descritivo. Ele vai tentar me fazer entender ao máximo. Injuntivo. Ele me dá uma ordem que eu posso ou não seguir. Prescritivo. Deve ser seguido à risca. Eu coloquei aqui detalhes para vocês darem uma olhada depois e montarem um resuminho de vocês sobre dissertação, sobre narração, sobre descrição, explicação, injunção e prescrição. Ok? Variação linguística. O que acontece? Variação linguística, ela funciona de uma forma natural. Isso é importantíssimo. A variação linguística, ela é natural para a língua portuguesa. As pessoas variam a língua porque sim. Não tem, tipo, mas as pessoas querem falar assim. Não. Eu sou do Rio Grande do Sul e eu falo porta, tá? Eu sou de Porto Alegre. A minha esposa é do interior do Rio Grande do Sul e ela fala forte. Acontece. A língua faz isso por natureza. E vocês não podem esquecer disso. A língua faz isso sozinha. Vou dar um exemplo importante para vocês na prova. Linguagem neutra. Ao corte para polêmica. Linguagem neutra. O que acontece com a linguagem neutra? Por que ela não é variação linguística? Vocês vão ver que muitas vezes os linguistas dizem que ela não é variação. Porque ela não é natural para a língua. As pessoas chegaram a uma conclusão de que ela era uma necessidade e estabeleceram padrões. Todes, todex, toda-robs, tá? Por que ela não funciona fluidamente para a língua portuguesa? Porque ela não é natural. E é por isso que ela não é considerada parte da língua portuguesa. Ok? Esse é o único motivo, basicamente. Mas as pessoas não querem aceitar. Daí é outra história. Não interessa. Daí a política é tudo, fala o que tu quiser. Mas, linguisticamente falando, a linguagem neutra é incoerente. E daí entra o que a Catrine acabou de comentar. Tem chance de cair na prova? Muito difícil, tá? Muito difícil. Porque ela não é natural para a língua portuguesa. Ela não faz sentido no que a gente entende linguisticamente por variação linguística. Normalmente, quando cai variação linguística, cai variação regional. Já caiu, inclusive, a linguística do Ceará, do interior de São Paulo. Caiu um ano o Pajubá, que é um idioleto. Vou explicar num corte rápido Tramontina o conceito que vai complementar o que a Catrine perguntou, tá? O idioma é a variação numa língua geral que todos nós falamos. O dialeto
é uma variação que vale para muita gente. O idioleto é uma variação que vale para poucas pessoas. Eu sempre dou uma explicação para idioleto que funciona assim, ó. Pensa tu e teus amigos, ou tu e as tuas amigas. Você perceber que às vezes tu tem uns apelidos internos que só vocês sabem de quem vocês estão falando? Isso é um idioleto. O que a prova gosta são dialetos, variações que servem para muita gente, mas que não se adequam à linguagem própria. Dá um exemplo. Eu estou em Santa Catarina. Aqui a gente tem o que a gente chama de manezinho da ilha, que é a galera que vem de Floripa. E eles falam pra ti. É uma variação linguística regional. Por quê? Porque todo mundo naquela região fala pra ti. A minha esposa fala forte. Só que ela e todo mundo no interior de Passo Fundo fala forte. Eu falo forte. Porto Alegre. Canto da Redença. Tem problema? Não, mas todo mundo fala assim. Então, é comum que a prova considere essas variações naturais e coletivas. O que aconteceu com o ano do Pajubá? Pajubá é a variação dialetal utilizada por pessoas LGBT. As pessoas reclamaram que tinha que saber as coisas das gays na prova. Não tinha. A questão era apenas sobre variação linguística. Não tem que saber o significado de nada. Se eu resolver enfiar um dialeto lá do interior da Serra de Santa Catarina, que nem o pessoal, a gente tem alguns alunos aqui de Urubici, tá? E aí a gente usa o dá de fazer, dá de ir, dá de pegar. Tem problema? Não. Tu tem que saber o que isso significa? Não. Tu só tem que saber o conceito da variação linguística. Vai cair linguagem neutra na prova? Provavelmente não, porque ela não se encaixa nesses critérios. Ok? O que são os critérios? Variação geográfica ou diatópica. Sempre salvem o nome difícil, tá? Grava na tua cabeça esse nome difícil. Diatópica. Sempre pensa em topografia. A gente estuda em geografia, tá? A variação diatópica é as falas que variam de lugar para lugar. Então, no Rio Grande do Sul a gente fala Aipim e no Nordeste se fala macaxeira. É a mesma coisa. É uma variação natural, ok? A gente tem muito disso. O pessoal do Paraná e do interior de Santa Catarina fala penal. O resto do Brasil fala estojo. Aqui em Santa Catarina se chama mesa da escola de carteira. No Rio Grande do Sul a gente chama de classe. Tudo bem. Gente, não é problema nenhum a língua variar. Só que se essa variação tem a ver com o lugar onde se está no Brasil, variação diatópica. Também tem, eu sei que abóbora tem gente que chama de gerimum ou coisas do gênero. Variação diacrônica. Cronos, deus do tempo. Histórica. Varia com o tempo, tá? O exemplo mais famoso de todos é o do você. Você é, na verdade, vossa mercê, que variou para vós, mercê, que variou para você, que variou para você, e hoje é você e se. Ok? Se, com o passar do tempo, a língua mudou, logo, uma variação diacrônica. Ali embaixo a gente tem algumas coisas. Nesse caso, tenha uma atenção para a reforma da língua portuguesa. Coisas como ideia com acento e sem acento, consequência com trema, coisas que caíram nas reformas da língua portuguesa, tá? Isso são variações que só alteraram a língua por causa do passar dos anos. Esse aqui é um dos tipos preferidos do Enem, que é a variação diastrática. Que significa o quê? Uma variação social. Dependendo do lugar que eu estou, dependendo do grupo falante, a língua varia. Como, por exemplo, vocês já assistiram transmissão de Olimpíada? Pensa na transmissão da Olimpíada. Tá todo mundo falando lá sobre o duplo twist carpado com virada canhota 3/4. E tu fica assim na frente da TV, ó. Eu só quero que a Rebeca ganhe. Eu nem sei o que ela fez, ela deu pulinho. O duplo twist carpado funciona muito. Entre eles, para nós é pulinho com girinho, tá?
Está assistindo futebol, daí o cara vai lá e diz, o jogador deu um carrinho, chegou de pé alto. Faz sentido para o cara que faz parte daquele grupo social. Se não faz parte daquele grupo social, o cara dizer vim de pé alto não significa nada. Então, a língua varia de acordo com o grupo de pessoas, tá? Onde você está. Uma situação no geral. E isso vale para variações esportivas, isso vale para grupos também. Como, por exemplo, a gente sabe falar bonitinho, encaixadinho, bem legal. Aí tu chega perto dos teus amigos, amigo mesmo, e a gente emburrece uns 3 anos do ensino fundamental, né? E a gente fala nós, faz, fumo, o importante é o que importa e coisas do gênero. É uma variação que serve para o teu grupo. Às vezes tu tem um meme interno, serve para o teu grupo. Isso é uma variação diastrática. De acordo com o grupo onde eu estou, eu falo de um jeito, eu tenho determinadas colocações. Tenham bastante atenção para a linguagem jurídica, por exemplo, e para linguagens técnicas de situações como, por exemplo, linguagem médica, tá? Isso são variações sociais. E, por fim, a situação diafásica, que é a relação entre usar a norma culta e a norma não culta. Que é aquilo que eu disse. A gente sabe usar a norma culta? Nós sabemos utilizar a norma culta de maneira correta. Mas existem vícios de linguagem e locais que nos permitem falar de maneira mais... É nós, tá? Então, tu falar, tipo isso, daí eu fui lá e peguei... Tu sabe que não tá correto. Conjugal a gente faz. Você pega. Não funciona. Não funciona assim a língua portuguesa. Mas a gente fala assim? Sim, a gente fala. Por quê? Porque é uma situação. Tu entende que tem horas que tu precisa usar a norma culta, tu tá lá, tá falando da maneira mais louca possível, tá? Chamando teus amigos, tomando trago e chamando teus amigos de arrombado para baixo. Daqui a pouco chega um PM. Tu automaticamente te transforma na pessoa mais culta do mundo. Boa tarde, senhor policial. Tudo bem com o senhor? Eu sou estudante e trabalhador. Situacional. Cada situação tem seu tipo de linguagem, tá? Função de linguagem. Eu deixei esse quadro aqui que é a melhor coisa que vocês vão ter na vida de vocês, tá? O que tu vai fazer? Tu vai pegar teu celular bem bonitão que ele é, tá? Vai tirar um print, vai tirar uma foto, ou tu vai pegar teu computador, fazer um print e salvar, e tu vai meter-lhe um asterístico em 3 coisas. Função metalinguística, função fática e função referencial. Ok? E vocês vão anotar bem bonitinhos a palavra e conativo e denotativo. Que são coisas importantes para vocês terem atenção na prova. Metalinguístico é quando a língua fala sobre ela mesma. Um metaverso, tá? As redes sociais se ligando a elas mesmas. O que é isso? Metalinguístico. Se eu escrevo um poema sobre escrever um poema, isso é um texto metalinguístico. Se eu escrevo um livro em que o personagem está escrevendo um livro e ele explica como se escreve um livro. Uma música sobre fazer uma música. É quando a língua explica a si mesma. Ok? Metalinguística é quando a língua explica a si mesma. Função fática. Ela cai muito, não porque ela é difícil, ela cai muito porque a gente nunca lembra o que ela significa. Tá? E eu tô falando na boa, não é por sacanagem. Tipo, nossa, professora, acho que a gente não entende nada, tá? Mas não, tem nada a ver. É só porque a gente nunca lembra o que é. Porque as outras, por exemplo, poética, poesia, sentimento e tudo mais, ok? Emotiva, tem emoção, eu passo uma coisa para a pessoa. Apelativa, assim, eu tô apelando, eu tô tentando influenciar a pessoa. O que é fático mesmo? Fático nem parece com nada. Tu nunca lembra dele. E é por isso que cai na prova, tá?
E por fim, a referencial. A referencial, literalmente, ela faz referência a coisas. Então, ela é muito famosa por textos científicos e informativos, que é o que a prova gosta, tá? Gravado? Referencial, fática e metalinguística. São os que tu vai dar uma olhada e vai ter bastante atenção ali na parte do denotação, que está nas características da referencial, e conotação lá na poética e na emotiva. Feito? A prova de arte. Uma das melhores provas, porque ela é uma das provas mais justas. Ninguém sabe fazer, tá? Ela é muito equilibrada, todo mundo vai mal. A prova de arte, ela tem duas características. Trazer questões com grau de dificuldade alto e trazer questões que vão ser anuladas. Minha esposa é professora de química, tá? Para quem não sabe, quem não me conhece ainda, e ela tá rindo. O que mais cai na prova? E o que tu pode ter confiança de revisar e dormir tranquilo? Vanguardas europeias, modernismo, arte contemporânea, arte regional e história da arte. Nesse caso, o que mais cai é modernismo, tá? Só que eu inverti. Por que eu inverti? Porque esse ano eles vão trazer essa prova colorida e, gente, vai ser muito difícil eles não enfiarem uma vanguarda. Por quê? Porque as vanguardas é um prato cheio de conteúdo, um prato cheio para confusão e um prato cheio para explorar exatamente o uso das cores, ok? Mas o que eu quero que tu, coisa linda, tenha em mente? Vanguardas. Para quem não lembra, as vanguardas europeias é aquela virada do século XIX para o século XX, e na verdade na entrada do século XX, em que a galera começa a fazer muito experimentalismo artístico. E a gente tem, durante um período ali de 80 anos, 90 para 80 anos, muita obra de arte sendo desenvolvida, muita obra de arte de muita qualidade sendo desenvolvida e com características totalmente diferentes. Por quê? Porque é um período de experimentalismo. Ok? Visto isso, vocês têm que se atentar a essas características. Nossa, eu vou ter que decorar tudo isso? Claro que não, minha benção. Vai ter 4 questões de arte. Tu vai te atentar ao principal, dá uma olhadinha no resto e dormir suave. Não te alopra, não fica louco, não começa de drogadição. Já um contexto rápido, tá? Não gosta de palavrão, não gosta de fala sobre drogas, vê Paula errada, que aqui eu só sei falar disso. O impressionismo. O impressionismo se destaca pelo nosso amigo, nosso brother, nosso parceiro, nosso preferido, Vincent van Gogh. O Vic revolucionou com o nosso conceito de arte, trazendo uma qualidade artística que realmente fazia o entendimento do que é impressionismo. O que é impressionismo, mulher? Impressão. A gente vai inventar uma coisa mágica. Máquina fotográfica. A máquina fotográfica faz com que os artistas percam um monte de emprego, porque não faz mais sentido tu pagar para ter um retrato. Até porque dá para fazer um perfeito, literalmente a tua cara. O que eles iam fazer? Eu vou continuar representando a realidade, mas já que a câmera fotográfica faz exatamente o que eu faço, eu vou fazer diferente. Eu vou trazer a minha impressão sobre a realidade. E é isso que o Van Gogh vai fazer da maneira mais linda, mais bonitinha do mundo aí, tá? As obras continuam retratando a realidade? Continuam. Elas retratam a realidade fielmente? Não mais. Elas têm esses traços diferentes que trazem a nossa noção sobre a realidade, a nossa impressão, tá? Expressionismo. Asterisqueia tudo que tu puder. Caneta colorida, pega o marca-texto que tu roubou do teu colega, pega, não sei mais, tá? Pega tudo que tu tiver de colorido, joga um glitter em cima, tá? Expressionismo é uma das grandes apostas. Por quê? Porque ele influenciou muito fortemente
Cândido Portinari, que é uma das grandes apostas para esse ano, tá? Primeiramente, porque o Cândido Portinari, a gente tem uma data comemorativa ligada ao Cândido Portinari, e segundo, porque o Portinari, ele conseguiu criar essa obra de arte que ela trazia um reflexo da realidade com um grau de sentimentalismo muito forte, apesar do dismorfismo. Nossa, quantas palavras bonitas que não significam nada, professora. Vamos de novo. Ele conseguiu representar o sofrimento, a dor, o trabalho, o esforço, mesmo sem pintar diretamente parecido com a realidade. Entendeu? Ele colocou esse dismorfismo, ou seja, as pessoas são meio tortas, meio bugadas, assim, os bonecos do grito, mas tu ainda assim pega o sentimentalismo por trás dos personagens, por trás das pessoas que estão na obra, ok? Então, é uma aposta forte, graças ao Portinari, mas também vocês têm que ter atenção a uma pessoa maravilhosa, que eu vou botar no chat, que é o Edvard Munch. Quem é o Edvard Munch? Ele pintou o Grito, aquele quadro que tá assim, ó. Tá? Cubismo. Tu também dá 2 asteriscos, pega outra caneta colorida, agora tu usa o verde, o rosa, o laranja, o azul. Cubismo. Por quê? Anita Malfatti. Anita Malfatti é muito influenciada e a obra dela é muito comparada, meu Deus, com a do Pablo Picasso, tá? E o Picasso praticava cubismo. O cubismo é famoso pelo geometrismo, que é o quê? A representação de formas geométricas. Logo, você, muito belo, lindo e pleno, vai marcar o cubismo e ter atenção. O cubismo não ficou famoso pelo uso de cores fortes, tá? Mas sim pela construção de cores. As cores parecem intensas ou menos intensas pelo contraste entre elas, e não porque necessariamente eles usavam intensidade cromática, tá? Então, existe uma grande diferença entre intensidade cromática e variação de contraste. Por que eu tô chamando a atenção? Porque, tipo, se tu olhar para esse quadro, assim, do jeito que ele tá, te dá uma sensação de que, tipo, pô, eu tenho um verde forte, um amarelo fraquinho. Não é assim. Não é assim mesmo. Não é assim longe. Ok? O cubismo, ele vai ser muito criticado. E isso é importante. Eles podem usar crítica de arte e história da arte. Ele é muito criticado porque ele não respeita as normas técnicas que a gente tem da arte. Então, se colocarem as alternativas que o cubismo tinha uma quebra acadêmica e tinha uma lógica anarquista, a arte clássica, corretíssimo, tá? Porque a arte clássica tinha como pretexto nos representar a coisa mais linda que nós somos, enquanto o cubismo fragmentou todo mundo, ok? Surrealismo. Eu acho que é o mais difícil de cair entre todos eles. Por quê? Porque a gente quase não produziu surrealismo no Brasil, tá? A gente até produziu, na verdade, algumas boas obras surrealistas, mas nunca foi lá o nosso forte. É tipo o simbolismo. O simbolismo é um movimento muito forte na França. Mas no Brasil, nem a mãe deles lê, tá? Mas o surrealismo se destaca pelo surreal. Não é muito difícil. Ah, no cubismo, quebra quanto ao academicismo, coloca assim, ó, quebra acadêmica, rompimento com o clássico, fragmentação e era cubismo, né? E anarquismo à tradição. Show? Surrealismo, que é isso que eu vou colocar aqui, Salvador Dalí. É o grande nome, ok? Gente, Salvador Dalí, grande nome,
Surrealismo. Surrealismo. Grande nome do cubismo, Pablo Picasso e Anita Malfatti. Importante. Anita Malfatti. Tá? Fauvismo. Esse aqui eu vou pedir para vocês darem atenção, mas por um motivo não muito bom. Qual é o motivo não muito bom? O motivo não muito bom é que o fauvismo quase nunca tá nos materiais. E é sério, tá? O fauvismo dificilmente está nos materiais. Muitas vezes vocês vão pegar os materiais de vocês para estudar vanguarda e ele não tá lá. Só que ele é muito forte na Europa. Ele pode estar assim, ó, também na prova, como Volksvismo. E é a mesma coisa. O que é o fauvismo? Fauvismo, eles são conhecidos como as feras, tá? Le faux, em francês, quer dizer as feras. Eles são famosos por usar essas cores de te doer os olhos, fortes, cores intensas, uma noção quase de agressividade quando eles fazem para ti a obra de arte, tá? Pensem que elas são... Mas quando eu digo agressiva, eu não quero que vocês entendam que é uma obra agressiva, mas que o contato que ela tem direto, ele é agressivo, tá? Então, uma cor muito forte, um uso intenso de cromatização, então tu tem um laranja forte, um azul forte, um verde forte, um rosa forte, tudo ao mesmo tempo. Por isso, inclusive, que eles eram chamados de as feras, tá? Porque era como se tu tivesse sendo atacado por um bando de lobo quando tu via as obras. Dadaísmo. Vocês já estão cansados de ver dadaísmo e vocês odeiam. E eu sei que vocês odeiam, porque eu também odeio. Só que todo mundo gosta porque ele é essa desconstrução com a realidade. O dadaísmo é o diferentão da galera. O que o dadaísmo traz para ti? Rompimento com o modelo tradicional. O dadaísmo é o anarquista total. Ele é o principal nessa lógica de anarquia. Importantíssimo. O que é anarquismo? Anarquismo é você ir contra as regras no geral. Anarquismo é basicamente você ir contra a lógica de todo mundo. Anarquismo é você ir contra as regras que as pessoas acham que deveriam seguir. Só isso, tá? Nada mais. O cara anarquista não precisa quebrar tudo, é o cara que vai lá e arrebenta os bancos. Não. O anarquista é só um cara que não quer seguir as regras que todo mundo está seguindo. E é isso que os dadaístas fazem. O que eles olham? Essa obra de arte que todo mundo basicamente trata como uma piada, né? Eles pensam assim, cara, tem uns malucos aí dizendo que são críticos de arte e estabelecendo que isso aqui não é arte. Mas e se eu quiser chamar de arte? A arte é minha, eu faço dela o que eu quiser. É isso aí, vamos fazer. Tem uma piada muito famosa, uma piada não, né? Um evento muito famoso, que foi em uma exposição de obras dadaístas. Um faxineiro colocou uma lata de lixo no meio da exposição e passou as cordinhas. E as pessoas ficavam tirando foto, analisando, e era só uma lata de lixo. É arte? É. As pessoas pararam e refletiram sobre isso. Essa obra que vocês estão olhando na foto se chama A Fonte, tá? E é um mictório. O que consiste uma fonte? Sair água. O mictório não faz isso? Faz. Ele deixa de ser uma fonte? Não. Logo, ele é uma fonte? Também. Então, eu posso trazer o valor e o sentido que eu quiser para uma obra de arte. Eu posso chamar o que eu quiser de arte. A arte é minha. Que eu faço dela o que eu quiser. É tipo aquele meme do a bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. A obra de arte é minha. Se eu chamei de arte, todo mundo vai chamar. Ok? Futurismo. Não se apeguem tanto. Futurismo não é muito forte. Eu tô piscando azul.
Tem um nome importante, sim, do dadaísmo. Essa obra aqui, inclusive. Peraí. Eu tô vendo que eu tô piscando azul, é como se eu estivesse numa rave. Ah, não, aqui eu não pisco. Viu? É, louco, né? Viagens! Só deixa eu ver se é com 2 T's o nome dele, tá? Senão eu vou dar nome errado ainda para vocês. Eu acho que é com 2 T's, sim, tá? Não é com 2 T. É Max Ernst. Só cuidado, tá? O Ernest tá buscando várias cores. Sim, eu tava vendo, tá numa rave muito louca aqui. E o Hugo Ball. Hugo Ball. E vai ter um outro cara, mas eu quero que você dê um asterístico nele, tá? Quem foi que perguntou? A Catrine. Só que tu faz um asteriscão nesse cara aqui, o Tristan Tzara. Por quê? O Tristan Tzara vai participar do dadaísmo, vai romper com os dadaístas e vai participar da fundação do futurismo, tá? Eita, nós. Então, assim como o Max Ernst, ele também é um forte expressionista. Gente, na real, todo mundo aqui arriscou um pouco em tudo. Por quê? Porque eles podiam. Era uma época de experimentalismo, então, vamos experimentar, tá? Futurismo. Eu quero um cuidado de geral com o futurismo. Futurismo sempre é associado ao fascismo. Por quê? Porque o Manifesto Futurista falava sobre destruir as bibliotecas e os museus. E daí eles dizem que isso é um ato fascista. Sim, governos fascistas são associados à destruição da cultura, porque a cultura ensina o povo. Sim. Por isso o futurismo era fascista? Não. Eles apoiavam o militarismo e a violência, assim como eles apoiavam a destruição dos museus, porque eles pensavam que a gente tinha que destruir o passado para construir o futuro. Ponto final. Eles acreditavam que a gente tinha um apego muito ruim ao presente. Não, na verdade, a gente construía o presente através do passado, tá? A gente não tinha boas construções do futuro, a gente não evoluía, porque a gente não se desligava do passado que a gente tinha. Então, seria bom a gente destruir os museus, as bibliotecas, esquecer o nosso passado para construir um futuro. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Então, basicamente, a treta que rola aqui é porque eles têm um posicionamento um pouco forte, mas não é exatamente porque eles são fascistas, tá? E o grande nome aqui é o de um italiano chamado Giacomo Balla, tá? O modernismo no Brasil, vocês vão pegar 3 nomes principais para vocês irem dormir felizes, tá? E é Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Professor, mas o Oswald e o Mário de Andrade, eles são literatura, a gente fala sobre eles amanhã. Não se preocupem. Mas, na prática, modernismo, inovação, formação de identidade. Um novo Brasil, nova noção do que é ser brasileiro. Eles vão pegar a lógica que a gente já trabalhou mais de uma vez nesse Brasil. Durante o quentismo, a gente tenta formar uma identidade brasileira. Durante o romantismo, a gente tenta formar uma identidade brasileira. E agora a gente está, pela primeira vez, num sistema de governo sem escravidão, democrático. A Semana de Arte Moderna acontece em 22. Precisamos pensar no que faz da gente brasileiro. Precisamos pensar no que faz da gente brasileiro sem uma interferência internacional. Então vamos começar a construir essa nova visão. Por isso que é uma obra de arte experimental, uma obra de arte que traz essas técnicas diferentes, que traz essas noções diferentes sobre o que é ser brasileiro. Artistas para ter atenção, Anita Malfatti, a obra que vocês estão vendo aqui é O Homem Amarelo.
Tarsila do Amaral, com a Baporu. Cândido Portinari. Tá? O Portinari a gente já tinha visto antes a obra dos Retirantes, agora vocês estão vendo aqui a obra da produção. Né, do lavrador, um trabalhador braçal numa fazenda. Artistas que vão representar o Brasil de várias formas, e que vão representar a nossa técnica artística de várias formas. A Anitta Malfatti, por ter uma fragmentação, uma construção, ela vai basicamente... Acabei de... Pousou um passarinho aqui, eu jurei que era uma pessoa. Tudo bem. A Anitta Malfatti, por essa desconstrução, ela vai trazer a imagem das pessoas de uma maneira diferente. E isso chama muita atenção na época. Ela toma um hate violento, tá? Porque a obra dela é muito desconstruída, só que é exatamente aquilo que a gente precisava. Uma ruptura. O Brasil, mesmo tendo muitos movimentos artísticos literários que se contradiziam, ele ainda mantinha muitas estéticas padronizadas. E é a primeira vez que a gente tem uma quebra e realmente uma reconstrução de uma ideia. Tarsila do Amaral com o Abaporu. O Abaporu, famosíssimo, você já deve ter pintado ele 8 vezes na escola, trazendo um homem com uma cabeça minúscula, um corpo gigante, aquela noção clássica de que o ser humano é feito, o brasileiro, do seu serviço braçal e sem muito intelecto. Um detalhe importante, o Abaporu tem mais ou menos esse tamanho aqui, o Abaporu é um quadro ridiculamente pequeno, que foi feito de presente para o Oswald de Andrade, tá? Não foi uma obra para ser exposta e blá, blá, blá. Ela deu de presente para o Mário de Andrade. E ele também é chamado de o antropofágico, que vai trazer o nome do movimento do modernismo, antropofagia. E o Portinari representa muito bem essas situações dos operários, dos trabalhadores braçais, dos retirantes, da pobreza, da fome, do trabalho registrado perto de uma escravidão e até da continuidade da escravidão. É importante lembrar que boa parte desses artistas vão participar dessa transição, né, do Brasil pós-abolição, e a gente está ainda muito perto da abolição, então a realidade da escravidão se mantinha muito forte no Brasil. Por fim, a arte contemporânea. Eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa. Tudo que é produzido, basicamente, depois dos anos 70, é arte contemporânea. No Brasil, a gente normalmente trabalha a partir dos anos 70 para 80, que é que tem a ver com a ditadura, tá? Gravem na cabeça de vocês concretismo, instalações e arte corporal, tá? Que são os principais conceitos. Aqui eu dei um exemplo. Pop art é uma aposta. Eu não acho tão forte, mas eu vou manter como uma aposta, porque a pop art ela é forte no resto do mundo, ela é conhecida, mas ela tem as suas características específicas, tá? O uso de cores intensas, a reprodução de imagens muitas vezes iguais, até porque ela era uma crítica ao modo americano de se viver, né? Ao American Way of Life. Os grafites são uma baita aposta para esse ano. Ambas as obras que vocês estão vendo são obras do artista Cobra, que é um artista brasileiro, tá? A representação de rua é muito forte. O pessoal aí que é de Porto Alegre deve ter percebido que nos últimos 5 anos a gente teve uma movimentação violenta de coloração da cidade, em que os prédios públicos todos estão recebendo grafites bem coloridos para tirar o cinza da cidade, tá? Além deles serem uma forma de representação artística que é bem recebida pelo público. Vamos lembrar que o grafite e a pichação são meio que muito próximas em técnica. Só que um é mais agressivo, mais político, enquanto muitas vezes o grafite é mais artístico, mesmo que também seja político, tá? A arte corporal, aqui eu dei 2 exemplos que são importantes, tá? Até para vestibular, isso aqui é muito importante. A arte corporal pode ser uma técnica apenas utilizada para trazer estética, como é o caso do lado esquerdo,
ou protesto, que é o caso do lado direito. Do lado direito foi uma artista que fez uma exposição em que a exposição era o corpo dela. Ela chegava vestida normalmente, tirava a roupa, ou um outro artista ia arrancando a roupa dela, e as pessoas ficaram em choque, disseram que era um absurdo, e ela mesma deu uma declaração pública dizendo: se podem violar o meu corpo, por que eu não posso violar meu próprio corpo? Se as mulheres estão expostas à violência todos os dias, de assédio, estupro e esse tipo de coisa, por que ela não pode fazer? Por que o corpo dela pertence aos outros, mas não pode pertencer a ela mesma? Tá? São discussões importantes. E, mas a prova do Enem nunca vai tão a fundo assim. Eles utilizaram o poema Mulher D, da Angélica Freitas, que falava basicamente sobre essa consciência do masculino sobre o feminino. Então, é bem a mesma lógica. Por fim, as instalações. Eu quero deixar essa aqui, que é a minha preferida. O pessoal que já foi meu aluno já conhece essa instalação. Instalações são obras de arte, eventos artísticos, no qual você, basicamente, pode interagir, ou a obra interage com você. Quem é de Porto Alegre, São Paulo ou Curitiba já esteve na Bienal do Mercosul ano passado. A Bienal estava com uma instalação em que tu colocava o teu pulso num sensor e muitas luzes na sala piscavam de acordo com o teu batimento cardíaco. Isso é uma instalação, é um espaço onde tu consegue interagir, tá? Nesse caso aqui era uma sala de luzes e tu podia modificar as luzes de lugar. O Museu do Amanhã tem instalações, tá? Ele não é um museu de instalações, mas ele tem instalações. Espaços em que tu consegue interagir. Pode chamar assim. Só um minuto. Onde é que a gente foi lá que tu ficou brincando com as caixas? Lembrei. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, também é um museu com instalações. A Bienal do Mercosul. A gente tem essas questões que são instalações. Tu pode, nem tudo é instalação, mas tu pode entrar, interagir, enfiar as patinhas e fazer as coisas, tá? O pessoal de Porto Alegre também tem o Santander Cultural, que agora estava com uma instalação de luzes. E isso aqui foi um projeto de instalações feito na Europa como uma crítica ao excesso do agro, né? Em que eles colocaram LEDs e projeções de luz em vários campos para trazer cor, já que a gente desmatava tudo para enfiar pasto, enfiar plantação de soja, trigo, esse tipo de coisa. Ok? A arte regional também vem muito forte nesse ano, até porque o Brasil é um dos países com a maior diversidade do mundo, né? A gente tem uns 35 países dentro do Brasil. Aqui eu deixei um exemplo fortíssimo, principalmente esse ano, porque o festival foi gigantesco esse ano, do Festival de Parintins, o Boi Caprichoso, escolham ele sempre, tá? Isso é uma foto do Festival de Parintins, todo o trabalho basicamente feito manual por trabalhadores numa ilha no fim do mundo, 2 curvas à esquerda. O Carnaval do Rio de Janeiro, famosíssimo. Aqui à esquerda vocês têm a arte a manutenção da cultura do cangaço do Nordeste, e na direita é um evento chamado Cavalhada. Se escreve assim, tá? Que é uma representação de uma batalha que acontece em vários estados ali do Centro-Oeste, tá? Eles têm um outro evento que é foguejo, fogarejo, uma coisa do gênero. Só que eu não aposto muito nele, a galera sempre fala que é um evento incrível, mas é porque ele tem uma vibe muito religiosa, tá? Ele é uma representação um pouco mais dark do processo da crucificação, e ele é muito religioso para estar ligado à prova do Enem. A cultura gaúcha, que é muito forte em questão de representação de dança e campo, esse tipo de coisa. Os bonecos de Olinda, né? Famosos. E algumas apostas para vocês do que pode estar na prova sendo utilizado como canção. Tropicália. ênfase. Perdemos a Gal Costa no ano passado.
E eu digo perdemos porque eu era muito fã dela, então eu perdi também. O rap dos anos 90 e o rap dos anos 2000 está sendo bastante utilizado na prova para trazer questões ligadas à cultura popular. O rock dos anos 80, porque ele é um rock de protesto, tá? A gente tem que lembrar que a geração de 80 foi a geração de 70, na verdade, né? As pessoas que nasceram nos anos 70 lutaram pelo fim da ditadura, 60, 70, lutaram pelo fim da ditadura, viram o fim da ditadura, acreditaram que ia haver um Brasil melhor, e basicamente, na nossa primeira eleição democrática, o nosso presidente que assume é um militar. Então, é uma geração muito frustrada, e é daí que sai Legião Urbana, essa galera que tem umas canções de protesto muito forte. E a MPB, que é aquela geração ali dos anos 60 e 70, que traz pra gente Chico Buarque, Elis Regina, que são os favoritos de qualquer vestibular e qualquer Enem. Eu deixei aqui uma linha do tempo para vocês entenderem como essa galera se comporta. E a gente vai fazer um gabarito, vamos dizer assim, tá? O que é esse gabarito? Vai ser basicamente coisas que eu aposto com muita força e com muita fé que vão estar na prova. Então, tipo assim, desespero. Meu Deus, eu preciso desses 700 em linguagens, Dolly. A minha vaga em medicina tá aí, eu preciso dela, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Olha para esses conteúdos que estão aí na tua frente e te apega neles, ok? É isso aí que tu vai revisar. É isso aí que tu vai dar uma olhada. É isso aí que tu vai dormir e pensar assim, ó, ok, vai ser com isso aqui que eu vou fazer os meus pontos. Sim, vai ser com isso aí que tu vai fazer teus pontos. Confia, vai dar tudo certo. Vanguardas europeias, expressionismo, expressionismo, cubismo, principalmente, tá? Semana de Arte Moderna, a geração de 22. Tarsila da Moral, barra Cândido Portinari. A arte contemporânea, dando atenção para o grafite, para as instalações e para a arte corporal. Gêneros textuais, principalmente gêneros midiáticos e gêneros digitais. Gênero midiático, reportagem, notícia, esse tipo de coisa. Gêneros digitais, post, texto. Gente, já caiu na Unicamp textão como redação, tá? Variação linguística, principalmente a variação social e a variação geográfica. E as funções da linguagem, sempre dando ênfase para a metalinguística e para a fática, principalmente para as noções de conotação e denotação. Ok? Depois a gente vai ver quantos por cento eu faço se eu passo de ano, tá? Gente, por hoje é isso. 1h30, 1h40, ela diz por hoje é isso, tranquilo. Amanhã a gente vai falar sobre a redação. E não, eu não sou louca. Eu vou dar as apostas da redação para vocês e um material com teses e repertórios para usar nessas possibilidades. As minhas apostas e um material. E a gente também vai falar sobre a prova de literatura, que é uma prova com conteúdo um pouco mais trabalhado do que essa prova que está aqui. Ok? Se vocês têm alguma dúvida, por favor, coloquem aqui no chat. Se não, a gente se vê amanhã. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Ah, antes de vocês fugirem, eu vou colocar aqui no chat um link de um drive, aonde eu vou colocar esse slide. Ele já está lá? Ainda não. Esqueci de colocar. Eu fui olhar agora para pegar o link e percebi que eu esqueci de colocar. Mas eu vou colocar nesse drive, em alguns minutos, esses slides e mais um material de coisas que vocês podem utilizar, que eu acho que vai ser importante para vocês, tá? Bebam água, usem protetor solar, não usem drogas. Se forem usar drogas, guardem para mim. Um beijo, até.
Não, Heloísa. Então, Amanda, beleza? E acho que tá gravando. Tchau. Tchau.